Boa tarde a todos, queridos irmãos, que o nosso Mestre Jesus, nosso benfeitor e amigo, se faça presente entre nós. Vamos pedindo a Jesus e a todos os seus mensageiros que nos auxilie para que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertos aos ensinamentos desta tarde. Que todo este aprendizado possa nos auxiliar na nossa transformação moral, para que a nossa vida se torne mais tranquila e harmoniosa. Durante o mês de julho, estamos estudando o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, e hoje eu vou falar sobre o item 11, a beneficência. O tema de estudo de hoje é um tema muito atual e muito necessário, mas precisamos compreender o significado desse termo para podermos falar sobre ele. No dicionário, poderemos encontrar o significado da palavra beneficência como um substantivo feminino que quer dizer ação de quem faz o bem, comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer bem ao próximo, bondade. Podemos dizer que a beneficência é como um sinônimo, uma face da caridade que é posta em ação. É um movimento das nossas almas no sentido de mobilizar as nossas energias íntimas na prática do bem. É a ação de quem faz o bem sem esperar nada em troca. É um grande sentimento de generosidade que nos desperta a compreensão de nossas obrigações para com os nossos irmãos mais necessitados. Quando falamos de caridade, estamos falando sobre ajudar, sobre fazer o bem, sobre movimentar os nossos sentimentos, sobre sairmos do nosso mundo de egoísmo, do nosso mundo restrito e verificar o mundo de necessidades que existe ao nosso redor. Verificando que nós não somos os únicos que sofremos, verificando que, independente das dificuldades que passamos, existem outros corações que passam pelas mesmas dores que nós, e às vezes até muito maiores. No item 13 deste capítulo, nós temos uma linda mensagem de Cáritas que eu convido todos a lerem quando tiverem oportunidade, porque se eu trouxesse ela aqui ficaria a nossa palestra muito extensa, mas que ela é muito bonita e fala sobre a beneficência. Ele inicia essa mensagem assim: chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Segue-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Cáritas vem nos mostrar o caminho que nós devemos traçar para chegar até Deus, nos apontando a rota através da caridade, porque caridade é sentimento, é boa intenção, é doação, é amor sincero. Caridade é a virtude fundamental emanada por Deus. É o caminho principal que nos conduz até Ele. É ela que traz a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. É o caminho do progresso espiritual. Mas não basta apenas doar. Em todas as nossas ações, em tudo o que fazemos ou o que vamos fazer, precisamos verificar se estamos percorrendo pela via da intenção e do sentimento. Edgar Armond dizia que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não apenas dá o que sobra, mas aquele que divide o que tem. Então, precisamos analisar, refletir sobre quais são as nossas verdadeiras intenções e os nossos sentimentos. Jesus esclareceu que todas as vezes que demos de comer a um faminto, que demos de beber a quem tem sede, demos abrigo a quem não tem um lar, vestirmos os nus, visitarmos os doentes e encarcerados,
é a Ele próprio e a Deus que estamos fazendo. A questão de número 918 do Livro dos Espíritos nos lembra que o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da vida corporal são representados pela prática da lei de Deus. O homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem, visando o bem, sem esperar nada em troca. Quando Jesus nos disse: não saiba a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz, o que ela oferece ou o que ela dá, nessa belíssima figura de linguagem, o Cristo vem nos dizer que a caridade verdadeira é aquela que é feita desinteressadamente, que o bem verdadeiro, que é a beneficência real, se faz de forma tão natural que sequer a criatura percebe que está a fazer o bem. Na nossa condição atual, ensaiamos os primeiros passos no sentido da prática da caridade. Sabemos que fazer o bem por completo, desinteresse, é atributo das grandes almas. Mas nós caminhamos para lá, porque é da lei que evoluamos, é da lei que progridamos e o amor é uma lei. E nós nos encontramos matriculados nessa grande escola chamada Terra e nesse curso abençoado que é a lei de amor, para que possamos aprender, nos transformar e evoluir. Precisamos aprender a abrir a bolsa para que amanhã possamos abrir os nossos corações, porque são nesses pequenos gestos de dar um pão, um trocado ou uma roupa do nosso armário que vamos trilhando o real caminho da caridade. Porém, se faz necessário aprender que caridade, em seu sentido mais amplo, não se refere apenas à transferência do elemento material. Temos que compreender que isso vai além. Precisamos verificar o que entregamos de verdadeiramente nosso nesse movimento. Qual é a nossa vibração? O que nos move? Qual é o nosso desejo quando vamos fazer algum tipo de caridade? Precisamos verificar o que realmente fica de nosso no outro, o que conseguimos passar para o nosso irmão e o que tudo isso reflete em nós mesmos. Qual é o significado da caridade, desse doar para cada um de nós? Na verdade, não se refere apenas ao que damos, ao que doamos no sentido material. Refere-se ao movimento de alma, de aprendizado, que passa pelo outro, mas que tem como meta a nossa conexão com Deus. Nós precisamos fazer o bem no limite de nossas forças. E aí fica a pergunta: qual é esse limite? Esse é um questionamento que cada um de nós deve responder em seu fórum íntimo, porque muitas vezes, além de confundirmos caridade com esmola, também queremos nos abster de responsabilidades, principalmente quando se trata de determinadas situações sociais. Alegamos que isso não é da nossa competência, não é pertinente, e sim pertinente aos nossos dirigentes, e que nós nada temos a ver com isso, não é tarefa nossa. Mas nós precisamos nos movimentar de alguma forma, nós podemos contribuir. Há um longo caminho a percorrer, precisamos mexer com as energias da nossa alma em serviço do bem. O caminho se tornará menos áspero cada vez que nos disponibilizarmos a praticar a beneficência. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. São Vicente de Paulo, no item 12 deste capítulo, nos recomenda: sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. É imperativo, então, entendermos que o que fazemos ainda é pouco perto de todas as possibilidades e potencial que temos a oferecer.
Não é porque toda quinta-feira nos dispomos a sermos voluntários nesta casa que nos unimos em vibrações pelos nossos irmãos mais necessitados, que é o que achamos suficiente, que basta isso que fazemos. Se assim fosse, o bem que fazemos teria local, dia e horário marcado. Não precisaríamos fazer mais nada, porque nossa colaboração já foi dada. Emmanuel nos diz que se não começarmos as obras com o pouco das nossas reduzidas possibilidades, nunca aprenderemos a desligarmos do muito para colaborar em benefício dos outros. Nós sabemos que podemos fazer mais, que todos nós podemos praticar a caridade, todos nós podemos compartilhar algo com aqueles que nada têm. Não existe ninguém que não possua algo que não pode, mesmo porque às vezes a necessidade real não é material. Às vezes é aquele olhar, aquele sorriso, aquela palavra, aquele abraço. A beneficência é o bem que esconde as mãos para que não haja benfeitor e receptor. É aquele movimento que os dois se misturam de tal forma em que se é incapaz de dizer qual dos dois recebe mais naquele momento. A caridade, ela une o benfeitor ao beneficiado. André Luiz nos diz que a prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. Então, façamos o que Jesus espera de nós, sejamos benfeitores. Lembremos da frase: fora da caridade não há salvação, que nos deixa clara que a caridade não está em nenhum sistema científico, artístico ou religioso. Está no homem, no seu sentir, na sua vontade, no seu pensar e no seu agir. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes, procura fazer ao outro o que gostaria que lhe fosse feito e sabe que a verdadeira felicidade consiste em aliviar o coração daqueles que sofrem. Jesus disse que o Filho do Homem não veio à terra para ser servido, mas para servir. Então, nós também estamos aqui para poder servir. Realizando o bem para com o próximo, estamos fazendo o bem a nós mesmos, transmitindo ao outro parcela construtiva de nós. Fazer o bem sem olhar a quem, eis a chave segura para quem deseja colaborar com Deus em todas as circunstâncias, considerando que todos somos filhos do mesmo Pai e, portanto, irmãos, devemos nos ajudar sem condições. Cada um de nós pode acrescentar algo de bom no outro. Sempre podemos fazer a diferença na vida dos outros, como também já fizeram a diferença na nossa vida. O remédio para as nossas dores está em nossas mãos, a autoiluminação e o nosso próximo. Nós sabemos o caminho e como fazer. Precisamos apenas aprender que beneficência é efeito do amor. O amor desinteressado nas suas manifestações fraternas converte os braços em asas da caridade para o voo aos cismos da vida. A caridade proporciona a quem se esforça em praticá-la boas ações, oferece a cada um uma bela árvore que se chama beneficência, carregada de flores e frutos para serem colhidos por quem quiser. Para cada galho arrancado, todas as boas ações praticadas serão ali colocadas, porque a beneficência é inesgotável. Madre Teresa de Calcutá dizia: o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem mesmo assim. Veja que ao final das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. E eu vou encerrar essa palestra com uma historinha bem infantil, mas muito bonitinha. É uma adaptação da história A Pequena Felicidade, feita por Marcela Prada, que a nomeou com o título O Trem da Felicidade. Na mesma rua em que o menino Fábio morava, vivia um senhor bem idoso e muito amigável,
chamado por todos carinhosamente de vô Milton. Ele ficava sentado em uma cadeira em frente à sua casa e adorava conversar com os vizinhos e contar histórias para as crianças da rua. Um dia, ele contou para Fábio e seus amigos essa história. Existe uma cidadezinha toda florida, com o céu bem azul, cheia de sol e cor, ou então com aquela chuva gostosa que refresca e traz vida, e depois dela aparece o arco-íris. Nesta cidade, os passarinhos vivem soltos e cantam a toda hora. As pessoas se cumprimentam nas ruas, dando muitos bons dias e boas tardes, sempre com um sorriso no rosto. Lá existe muito respeito. Ninguém ofende ninguém. As pessoas pedem licença e, por favor, dizem sinceros obrigados. Todos trabalham com satisfação e estão sempre dispostos a ajudar. Nos finais da tarde, os vizinhos se encontram nos belos jardins coloridos, nas ruas e nas praças muito limpas ou embaixo das árvores bem cuidadas para conversar, cantar e rir um pouco. Lá não existem mentiras, nem falsidades, nem falta de coragem, nem medos, nem violências, nem agressão, e as crianças são bem cuidadas e podem brincar em todos os lugares. As crianças ao redor do vô Milton imaginavam a cidade que ele narrava, quando ele perguntou: Meninos, essa cidade se chama Felicidade. Vocês sabem onde ela fica? Os meninos disseram que não, mas curiosos continuaram prestando atenção nas palavras do vô Milton. Bom, para chegar à felicidade é preciso pegar um trem numa estação chamada Coração. O trem é uma Maria-Fumaça daquelas que faz barulho quando chega ao destino. É grande e pesado e tem o nome de Esperança gravado em letras douradas. O Esperança tem muitos vagões e chega todo dia carregado de amor, fraternidade, fé e paz. Este trem, ele passa na estação Coração a qualquer hora e a qualquer minuto, e são muitas as oportunidades de pegá-lo. O maquinista é esperto e não deixa ninguém para trás. Bota fogo rapidinho na fornalha e põe o trem para funcionar. O bilheteiro pergunta quase sempre sem demora: quem vai para a felicidade? Os meninos continuavam atentos, cativados pelo modo do vô Milton falar. Querendo completar a imaginação da cena que se formava em seu pensamento, o menino Fábio perguntou: tem que pagar para pegar esse trem? O vô Milton respondeu: tem sim, meu filho. Respondeu o bom velhinho: o bilhete deste trem custa caridade. Caridade, mas não tem outro jeito, não aceitam dinheiro, insistiu Fábio. Sinto muito, garoto, nesse trem que vai para a felicidade, só com dinheiro não embarca. Mas então é difícil de pegar esse trem. Quem não tem caridade, não sabe fazer ou não tem como fazer, não chega à felicidade? O vô Milton respondeu: não é não. Todo mundo pode embarcar, porque todo mundo pode fazer algum tipo de caridade. É só prestar atenção e ter boa vontade. Vocês vão aprender a pegar esse trem, meninos. Vocês são garotos espertos e bons. E assim vô Milton encerrou a história que ele havia criado para falar para as crianças sobre como alcançar a felicidade. Os meninos se levantaram para abraçar aquele amável senhor que gostava tanto deles. Eles agradeceram e foram embora para o campinho jogar futebol. Logo se distraíram com outras conversas, mas levaram com eles aquela importante lição dada por alguém que já tinha vivido bastante e que sabia das coisas importantes da vida, principalmente de que fora da caridade não há salvação. Uma boa reunião a todos.